por que que o autor ele já começa falando muito de anjo, e a gente não está acostumado com isso, porque no Novo Testamento quase não se fala em anjo, no Antigo Testamento é uma enxurrada de anjos, assim, a gente já vai ver na Torá, muito anjo, e aí os anjos têm várias, eu entro nas discussões aqui, os caras tem vários nomes para anjos, aí você tem os Elohims, aí você tem serafim, que é uma categoria que nem deveria existir, que os caras decidiram não traduzir, que quer dizer serpentes. Aí aparece 8 vezes, uma não traduz porque não quis colocar serpentes diante do trono ao redor. Bom, são discussões dessas, mas tem anjo ou seres celestiais a beça no Antigo, no Novo tem um pouco ali na anunciação de Jesus, e depois a gente não tem mais isso assim. Então, a minha pergunta é por que que o autor começa com essa questão de anjo nos 2 primeiros capítulos? Para ele parece ser tão importante falar que Jesus é mais que um anjo, ou sei lá o quê. Legal. O modo como o autor aos Hebreus tenta criar sua argumentação a favor de que os cristãos permanecessem e continuassem na fé, ao invés de retroceder ao judaísmo, é mostrar que Jesus é maior do que vários dos elementos que eram considerados superiores do judaísmo. Então, o judaísmo, ele acreditava que sua revelação era superior, porque ela também era uma revelação que veio das mãos de seres espirituais. Então, você não podia rejeitar o texto de Moisés, porque ele veio e nos foi entregue também por meio de anjos. Isso está nos Salmos, isso também é muito da tradição rabínica que é posterior ao período de escrita do Antigo Testamento, que dizia que por meio de anjos eles tinham recebido a lei. Né? Como o autor de Hebreus, no capítulo 1, começa a falar acerca de Jesus, seu ápice da revelação, ou seja, vocês têm a revelação do Antigo Testamento, mas a revelação de Jesus é superior, então ele começa a mostrar Jesus como alguém que é maior do que os anjos. Veja, o Antigo Testamento nos foi entregue não só por Moisés como homem, nos foi entregue por Deus, isso foi atestado pela presença de anjos. Então ele vai dizer, muito bem, mas Jesus era maior do que esses anjos. E isso faz com que a revelação de Jesus deva ser colocada também em consideração nesse grande escopo de revelação que nós temos, que inclui o Antigo e o Novo Testamento. Então ele fala de anjos para falar de revelação, para mostrar que Jesus é grande, maior que anjos, para a partir daí deixar claro que a revelação em Cristo Jesus do Novo Testamento, da Nova Aliança, era superior, não é, em qualidade à revelação que tinha sido entregue por meio da atuação de anjos no Antigo Testamento. Eu queria ter uma curiosidade para saber sua opinião. No Antigo Testamento, a gente tem as teofanias, que várias vezes me parece que é ou de Jesus, ou se refere a Deus ali, com alguns elementos que parece que ser de Jesus. E no Antigo Testamento, às vezes, esse anjo do Senhor, que é esse nome específico para essa teofania de Deus, alguém que deixa de ser adorado, muitos colocam ali que já é Jesus aparecendo. Ela não foi ressaltada no Novo Testamento por quase nenhum dos autores, e Hebreus é um que vai puxar um pouco esse elemento, porque já no Novo Testamento, principalmente pelos gregos, estava quase beirando a adoração a anjos ali. Eles tinham e aí eles falaram, não vamos confundir, que é quase assim, a pergunta que geralmente a gente faz a gente não pode colocar que essas teofanias, o anjo do Senhor é Jesus, porque ela não foi legitimada no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento também está com cuidado ali, dizendo, os caras já estavam ali falando, eles eram doidos, principalmente os gregos, para negar a encarnação corpórea de Jesus. Então, dá a impressão que os autores bíblicos fogem dessa referência de anjo, e o autor de Hebreus, ele está falando sobre inspirar, mas ele decide tocar nisso aqui. Você vai por essa linha ou você acha que nada a ver? Eu concordo quando você fala sobre o Novo Testamento não validar o anjo do Senhor como Jesus. Né? Não dá para dizer que não era, certo? Mas também não dá para dizer que era. Né? Eu acho muito complicado esse tipo de linguagem, porque o anjo no Antigo Testamento ele representava quem Deus era naquele cenário. Veja, Jacó lutou com um anjo, mas o que diz no texto é que ele lutou com Deus. Porque naquele tempo o representante era o próprio representado de alguma forma. Então, quando ele luta com o anjo, ele luta com aquele que Deus enviou, então ele lutou contra o próprio Deus. Né? O mensageiro do rei era o próprio rei, né? Presente naquele lugar.
Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, vê o anjo do Senhor, e a linguagem parece muito divinizada, não acho que é porque era Deus ali, tinha que ser Jesus ali. Né? Eu acho que é porque era o representante do próprio Deus ali. Né? Eu acho que é um caminho mais seguro de interpretação. Nessa discussão em Hebreus, seria o lugar perfeito para dizer, olha, Jesus ali já estava lá entregando a lei e tal, e o autor não faz isso. Né? Isso não é explicitado, não é colocado. Há uma preocupação até em, digamos, mostrar Jesus como superior a qualquer anjo. Usar a linguagem de anjo do Antigo Testamento para falar de Jesus me parece inadequado, considerando todo o esforço do autor de Hebreus de colocar Jesus como superior aos anjos do Antigo Testamento. A única... Só mais uma coisinha aqui. A única coisa que eles colocam é que, às vezes, os anjos eles não deixam ser adorados, e quando é o anjo do Senhor, ele deixa, né? Você vai ver até já no final em Apocalipse. Uma das coisas, quando eu estava lendo, expondo o Evangelho de João, dá a impressão que todo aquele paralelo que Jesus está falando, que ele é o pão que desceu do céu, e que Moisés, quando desceu, ele desceu com sombra, ele não desceu com o que era legítimo, dá a impressão que Jesus está colocando que ele entregou, ou que ele estava lá, pelo menos, entregando a lei no Monte Sinai, quase como eu sou Deus, eu sou maior do que Moisés. Ele fala isso claramente em João. E aí se joga um pouco disso aí, ó. Ele é um dos representantes que está o tempo todo ali com Deus ou se manifestando através de Deus. Mas eu entendo essa... A gente tem que ser bem claro que isso já é um passo além, né? Talvez é o que a gente chama de inferência a um texto que não está lá ali, alguma coisa para ler. E a gente lembra também que muitos ali, os pais da igreja, queriam encontrar Jesus no Antigo, né? Era essa busca, mais do que os autores bíblicos encontraram, eles queriam encontrar mais. Então, por isso que a gente também, historicamente, tem esse receio de, não, vamos ver se alguém falou que era Jesus ou não, e não tinha. Mas eu acho que isso tá ótimo, porque está dizendo, olha, de qualquer forma, os anjos, tradicionalmente, podem ter até dado a mensagem lá, mas Jesus é muito maior que os anjos, né? Sim. Seria isso. É por isso que a partir do capítulo 3, ele se esforça para falar de Moisés diretamente, né? E vai mostrar Jesus não é só maior do que os anjos, que davam peso e validação a Moisés de alguma forma, mas é maior do que o próprio Moisés, né? Ele vai dizer que Moisés serviu na casa, mas Jesus serviu sobre a casa, né? Então, Jesus seria alguém que estaria acima do próprio instrumento de Deus no Antigo Testamento, como revelador, né? Então, eu quero fazer... ele faz esse pulo do capítulo 2 para o 3 para falar de Moisés e 4 para Josué, que Josué e Moisés... Josué é o segundo Moisés, que não se encaixavam tão bem, mas eles aceitaram ali. Você tem isso muito claro no final de Deuteronômio ali. Essa passada de bastão dizendo, olha, ele está ocupando o Moisés para valer, porque o Moisés já tinha morrido, né? E você então está colocando... Por que você acha dessa linha que o autor de Hebreus está fazendo ali para aquele primeiro público que era tão necessário? Porque, se eu entendi errado, você está quase colocando como uma escada. Tem a entrega dos anjos, que ali era no Monte Sinai, ou muito que acontece, mais para frente, se eu não me engano, ele vai se referir ao Monte Sinai também, né? Sobre os montes. Sim. E aí você vai ter Moisés, e você tem o discípulo de Moisés pegando o bastão, né? Ele vai mostrar que Jesus é supremo sobre todos esses elementos. Mas por que ele faz essa hierarquia, ou é só uma... Vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas é uma coincidência de Moisés e Josué estar na frente depois dos anjos? Não, eu não acho que é coincidência, não. Ele está falando sobre revelação. Tanto que os primeiros 4 versículos é sobre revelação, de Hebreus 1 a 4, né? Fala que a revelação em Jesus é superior que as revelações dos profetas, de várias maneiras que aconteceram e tal. Ele fala dos anjos, porque os anjos eram os validadores, né, da revelação da lei. Ele fala de Moisés como aquele que trouxe a lei, né? Principal agente da lei. Ele entra para Josué. E eu acho que ele fala pouco de Josué. Para mim, o foco dele não é Josué, é Canaã, certo? Por mais que haja... Geralmente as Bíblias trazem isso, Jesus é maior que Josué. Mas para mim o foco dele não é discutir Josué, é discutir Canaã e o descanso em Canaã. Não é? Josué entra como um coadjuvante para mim em Hebreus 4. Não é? O Canaã é o personagem principal. O descanso de Canaã e o descanso em Jesus, como uma terra muito superior, não é?
a terra prometida de Hebreus 4 é o descanso. O sábado de Hebreus 4 é o descanso na obra perfeita de Cristo Jesus. Ele segue, então, falando depois disso dos sacerdotes. Então, veja, ele tem um processo que fala de os anjos que balizam a revelação de Moisés, então Canaã com Josué, e os sacerdotes, e vai discutir o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio do Antigo Testamento. Porque o que é que ele está fazendo? Pegando os grandes pontos altos da formação da revelação da Antiga Aliança e contrastando com a pessoa de Jesus e aquilo que ele tem para oferecer para a gente. Depois de discutir, por exemplo, bastante sobre sacerdócio, ele vai discutir bastante sobre lei, por exemplo, né? Sobre Jesus ser a nova aliança, né? Ele discute sacerdócio para depois discutir aliança. E vai dizer o sacerdócio de Jesus é superior, né? A gente pode se desgastar um pouco mais nisso, passa muito tempo falando de sacerdócio, quando ele termina de falar de sacerdócio, ele fala de aliança. Há uma nova aliança superior à antiga aliança, né? Isso, ele fala de culto, fala de sacrifício, então ele está entrando dentro desses aspectos sacerdotais do Antigo Testamento, que também são pós-Moisés, também são pós-Canaã, criando uma história, uma grande história da redenção, que é contrastada com a história da redenção do Antigo Testamento. Certo. Deixa eu só entender as tipologias aqui que não negam a historicidade. Os anjos representam a revelação, Josué representa a entrada de Canaã, nada mais justo. Os sacerdotes representam todo o templo ali. Moisés está representando o quê? Sacrifício, de redenção, né? Moisés ele é o instrumento de revelação, né? Moisés foi o que foi o mensageiro de Deus para trazer a mensagem do Sinai, apresentar o antigo pacto, apresentar a antiga aliança, né? E Jesus aparece ali como alguém que vem trazer uma nova aliança, né? Um novo pacto, né? Que não é mais no monte lá, mas agora no novo monte, né? Como é discutido em Hebreus 12. É bem legal porque o autor de Hebreus ele tá discutindo muito o Antigo Testamento, né? Então você precisa, para interpretar bem Hebreus, interpretar bem o Antigo Testamento. Então, aquelas Bíblias de referência cruzada, né? Cara, são maravilhosas para Hebreus. Porque isso aqui é uma referência ao versículo tal. Então ele faz muita citação, muita alusão, né? Principalmente no começo do livro, mas ele continua fazendo. Se você não tiver voltando ao Antigo Testamento de novo, você perde a argumentação dele, que é fundamental. Tudo que ele fala é contrastando com o Antigo Testamento. Uma coisa que é importante se você é estudante de teologia ou interpretação bíblica, há uma tendência nossa estar tão empolgado no texto de Hebreus ou Mateus também, que faz muitas citações, que a gente vai lá ler o versículo e pá. Mas se você tiver o exercício de ir com calma e ler o contexto da citação, porque a citação é apenas um hiperlink da história toda. A citação muitas vezes não faz nem muito sentido, é só aquela parte mais forte ali que está trazendo um contexto maior. É tipo Paulo, quando vai citar Abacuque, que o justo viverá pela fé. Se você pegar o hiperlink, nem faz tanto sentido a impressão ali do contexto, mas se você pegar todo o livro de Abacuque, você fala, agora entendi. Então, não tenha preguiça, porque Hebreus vai citar 70 vezes o Antigo Testamento e aproximadamente 20 e poucas vezes o Novo mesmo ali, os textos que já estavam circulando, ou que ele ouviu de Jesus, a gente não sabe, ouviu, ou pegou alguma coisa das cartas, e ali ele está fazendo esse vai e vem, que é muito comum dos profetas também, né? Eu perguntei de Moisés, principalmente pela divisão que a Bíblia hebraica tem, o Tanaka, né? E a gente queria saber se ele estava representando a Torá mesmo, ou mais específico como pessoa. Mas eu entendi isso. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!